Secretary of War Pete Hegseth was grilled on Capitol Hill today over the Iran war. What is our plan? Is there a plan B? He was asked. No worries. Plan A is working fantastic. We are winning on all fronts. Is that really the case? And if that's his plan A, what is the Iranian response A? And where do we think this is going to go here? And we have nobody better to discuss that today. Then back we have Robert Barnes, who is a constitutional lawyer and very politically astute. We'll add in there, very well connected to D.C., even though he resides in Tennessee, if I'm not mistaken. And you can find him on his show, Viva Fry at Viva Barnes at law.locals.com. Robert, always a pleasure to have you on the show. Sim, é prazer estar aqui. Isso mesmo, você está no Tennessee, né? Isso mesmo, lá em Chattanooga, no Tennessee, bem na divisa com a Geórgia e o Alabama. Muito bom. Meu filho estuda na Universidade do Alabama, então isso é legal. Olha, vamos direto ao ponto com o Hegseth, porque ele falou várias coisas hoje de manhã. Gary, eu vou colocar aquele primeiro trecho, acho que está um pouco fora da ordem que a gente tinha aqui, mas faz sentido começar por esse, onde ele começa dizendo: Ei, a gente tem um acordo em andamento. Qual deles, Daniel? Qual você quer? Era isso que eu estava esperando, que você adivinhasse o que eu estava pensando. Acho que é que me Stuart seguinte. Nós estamos vencendo. Ganhamos em todos os aspectos do que lutamos nesse conflito. O Irã sabe disso, por causa da enorme degradação das suas capacidades. É por isso que vimos eles querendo vir para a mesa de negociações. A forma como isso vai ser resolvido será nos nossos termos, nos termos do presidente Trump. E nós temos todas as munições e capacidades necessárias para garantir isso. Desculpa por essa pergunta inesperada, Gary. Foi totalmente diferente do que a gente tinha acabado de conversar. Mas, de certo modo, pareceu apropriado. Deixa eu te perguntar direto, Robert. Você concorda com o secretário da Guerra que sim, a gente está vencendo isso em todas as frentes? Que não tem problema nenhum? Olha, o Hegseth tem sido o mais delirante de todo mundo no gabinete do Trump. Todo o resto está atento, está ciente e tenta fazer o Trump entender a realidade no terreno. E a realidade é que o exército do Irã não foi enfraquecido. Foi isso que o Pentágono e a comunidade de inteligência disseram ao presidente Trump, que eles ainda têm pelo menos 70 a 75% da mesma capacidade militar que tinham quando a guerra começou. E que talvez até tenham melhorado essa capacidade com a ajuda da China e da Rússia. O segundo ponto é que, em termos de capacidade de retaliação, essa capacidade continua totalmente intacta. Nossos sistemas de armamento foram bastante reduzidos e são difíceis de substituir rapidamente. E o regime está mais radical do que nunca, mais unido do que jamais esteve. Não existe nenhum grupo de moderados lunáticos, como o presidente gosta de dizer. Essas pessoas cresceram durante a guerra entre Irã e Iraque, participaram dessa guerra, serviram juntas de alguma forma e por isso estão mais unidas. E não é só isso. A geração mais jovem, como o Alistair comentou no seu programa, passou por uma segunda revolução. Muitos jovens que até um ano atrás eram céticos e críticos em relação a esse regime, agora estão unidos em torno dele, como parte da resistência à oposição do Império Estados Unidos-Israel contra eles. E esse tipo de coisa tende a acontecer quando você começa a assassinar em massa partes da população deles, como aquelas 160 meninas, para dar início à guerra. Algo que o Hegseth ainda não admitiu nem reconheceu como aconteceu. A verdade é que não estamos conseguindo. As principais lideranças militares, como Larry Johnson relatou e outras fontes confirmaram para mim, disseram ao presidente, não, o Kenney disse ao presidente, que não dá para resolver o problema que ele quer resolver por meios militares. Simplesmente não dá. E o Hegseth, na verdade, o vice-presidente Vance, está muito frustrado com o Hegseth.
porque ele anda por aí mentindo para o presidente. Ele é o único que ainda mente. Todo o resto está dizendo a verdade para o presidente. A comunidade de inteligência, o Departamento de Estado, o pessoal da economia, da energia, todo mundo está dizendo: o senhor não vai quebrar a economia deles, não vai fazer com que se rendam, não vai derrubar o regime e não vai ter sucesso militarmente. Uma ação militar direta vai sair mais cara para a gente do que para a Irã. Economicamente, a gente não aguenta isso por mais um mês ou dois. O impasse não é uma opção. O bloqueio não vai funcionar. Na verdade, o bloqueio causa mais prejuízo do que ajuda. E o presidente, e a única pessoa dizendo o contrário, é o Hegseth. É por isso que o vice-presidente Vance anda por aí contando para o mundo, basicamente de forma não oficial. Mas está claro que é o gabinete dele que está por trás disso. O Hegseth vive mentindo para o presidente, de forma rotineira, constante. Por isso, ele vai ser o primeiro a cair quando começarem a aparecer os bodes expiatórios dessa guerra fracassada. O Hegseth vai ser o primeiro na linha de corte. Mas o presidente sabe da verdade. Ele só ignora a verdade. Ele não quer ouvir a verdade. Então, quando contam essas coisas para ele, ele finge que não ouviu. E ele se convence de que tudo que o Mark Levin, o Mark Thiessen, o General Keeney ou qualquer um desse pessoal da Fox News disser está certo. Se o FDD, ou qualquer pessoa ligada ao lobby israelense aqui nos Estados Unidos, conta para ele uma história diferente, inventa uma versão diferente, sussurra outra narrativa, ele acredita, compra a ideia e ignora todo o resto. É por isso que ele se convence de que é popular, quando na verdade está mais impopular do que nunca. É por isso que ele se convence de que o Irã está prestes a desmoronar, quando ele sabe muito bem que é o contrário. Somos nós, a economia global, que está à beira de rachar, não o Irã. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio. Mas deixa eu te perguntar, e aquele que você mencionou, o Mark Levin, ele estava no programa dele, acho que foi no sábado à noite, e disse algo tipo: olha, sabe de uma coisa, tem um plano melhor, um plano B. Que tal a gente simplesmente armar todos os iranianos e eles agem como nossos soldados lá? Eu sei que isso não funcionou antes, mas dessa vez vai funcionar. E ele disse que acha que o presidente Trump devia fazer isso. O que você acha? O presidente recebeu conselhos da diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard. No começo, ele não estava totalmente convencido de adotar uma postura mais cética, mas agora, o diretor da CIA, Ratcliffe, e até o secretário de Estado, Rubio, disseram a ele, em conversas privadas, que, na verdade, o regime iraniano, se a gente simplesmente despejar um monte de armas no Irã, e já há muita gente lá que possui armas, se olharmos a profundidade do regime, como o Dr. Parsi destacou, ele tem pelo menos 20 milhões de apoiadores fiéis. Muitos deles estão armados, prontos, preparados e equipados, seja nas milícias, na polícia local, na guarda revolucionária, nas forças armadas oficiais ou em qualquer outro setor do aparato de segurança do Estado, prontos para defender o país. Na verdade, se você entregasse armas para todo mundo ali, eles não iam usá-las contra o regime. Eles iam esperar para usar contra soldados americanos e israelenses que tentassem entrar nas áreas deles. Talvez até usassem para avançar em partes do Iraque e unir o Irã e o Iraque numa região de maioria xiita. Se você continuar analisando, vai ver que há muitas áreas que não seriam difíceis de controlar para um Irã realmente agressivo e imperialista. O que o Irã não tem sido sob esse regime. Mas, se viesse a ser, poderia dominar os dois lados do Golfo com relativa facilidade. Há maiorias xiitas em grandes partes das populações da Arábia Saudita e do Irã naquela região. Não é como se o exército do Catar ou dos Emirados Árabes Unidos fosse algo de que se deva ter tanto medo, mesmo que o cara dos Emirados goste de jogar Call of Duty e ache que essa guerra é só um grande jogo. A verdade é que isso não é uma solução. O que o presidente tem ouvido do próprio Pentágono, do próprio Departamento de Estado,
do Departamento de Energia, do Tesouro, da comunidade de inteligência e até da própria vice-presidente, todos os dias. É que não existe uma solução militar. O bloqueio virou um impasse, que trava mais a gente do que realmente encurrala o Irã. O país que inventou o xadrez sabe jogar esse jogo estratégico tão bem quanto qualquer um. E a única saída é sair. Seria bom conseguir um acordo. Mas o presidente Trump tem tanto medo de parecer com Barack Obama que ele nunca vai fazer nenhum acordo que se pareça com o JCPOA. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele nunca vai oferecer um alívio real das sanções. Eu sei que o Dr. Parsi está por aí dizendo que isso é o que mais interessa ao Irã, aos Estados Unidos e ao mundo. E ele está certo. O Dr. Parsi está completamente certo. Mas o presidente Trump nunca vai fazer isso. Porque ele tem, no momento, a psicologia de uma criança de 2 anos. Ele ignora segundas opiniões. Ele não gosta de informações que o contrariem. Ele inventa histórias todos os dias. Ele inventa histórias e narrativas que não existem. Como quando disse que conversou com os líderes iranianos e que eles tentaram convencê-lo a pegar uma das armas nucleares deles. Tudo isso está só na cabeça dele. E é justamente isso que a mídia no exílio tira sarro. Aquele antigo grupo dissidente iraniano que agora virou o principal propagandista do Irã no mundo, com aqueles vídeos de Lego. Na verdade, ele foi avisado que isso ia acontecer. Todas as simulações que a gente fez nos últimos 30 anos mostravam que isso ia acontecer, mas ele simplesmente ignorou tudo. E ele não ouve nenhuma informação negativa, nenhum relatório de inteligência. Finge que vive num mundo de fantasia criado por ele mesmo. E a única coisa que está impedindo ele de escalar a situação é que os militares estão dizendo não. O Vance está dizendo não. Todo mundo no gabinete dele está dizendo não. E agora até os sauditas, os kuwaitianos e o pessoal do Bahrein estão dizendo não, porque perceberam que isso não foi uma boa ideia. As únicas pessoas que ainda estão apoiando ele são o lobby israelense, os falcões neoconservadores da guerra, o Pete Hegseth, os israelenses e os emiradenses. Só isso. Literalmente, todo o resto do mundo está dizendo para ele: sai, sai, sai agora. Porque ele não tem coragem suficiente para se manter firme e fazer um acordo razoável, já que morre de medo de parecer com Barack Obama. Então, esse não é um bom ponto de partida aqui, porque o único cara, como você disse, que aparece publicamente, tirando gente como Jack Keeney, o Mark Levin, o Lindsey Graham, é o secretário da guerra. E ele foi perguntado hoje, aliás, esse plano A não funcionou muito bem. E o plano B, como fica? Com o plano B, porque se a gente for por esse caminho, vai ter que refazer o orçamento depois do dia 11 de junho. Se a lei dos poderes de guerra, na minha opinião, tiver que ser acionada e for parar no Congresso, a gente não sabe qual seria o resultado. Você tem um plano B? Deputado, eu diria que temos um plano para tudo isso. Temos um plano para escalar se for necessário. Temos um plano para recuar se for o caso. Temos um plano para realocar recursos. Claro que nesse contexto a gente não vai revelar qual pode ser o próximo passo, levando em conta a gravidade da missão que o presidente está conduzindo para garantir que o Irã nunca tenha uma bomba nuclear. Olha, chega a ser quase inútil fazer essa pergunta, mas pelo menos, do jeito que você entende o que se passa na cabeça do Pete Hegseth, o que ele quis dizer com outros meios? Porque, do jeito que eu vejo, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco, na prática só existem 2 opções. Acho que antes ele falava em 3. Aquela em que você tenta simplesmente resistir, mantendo o bloqueio. Mas eu não acho que isso ainda seja uma opção viável, nem mesmo para o presidente Trump. Então, basicamente, ou você retoma a guerra e tenta de novo, dessa vez, para realmente derrotá-los, ou faz o movimento de se retirar. Porque eu também acho que uma solução negociada não está na mesa, já que a gente não vai concordar com nada do que eles estão pedindo.
Então, se o Hegseth não está considerando nenhuma dessas três possibilidades, eu sinceramente não vejo saída. O que mais ele poderia fazer, além de uma operação militar que realmente mudasse alguma coisa? Bom, o que acontece é que passam para ele várias ideias, principalmente vindas de Israel e do lobby israelense nos Estados Unidos. Um monte de ideias malucas. A principal no começo era entrar lá e destruir toda a civilização deles, como o próprio Trump chegou a dizer, atacando toda a infraestrutura civil de energia, todas as pontes, todas as usinas. Só que isso, na prática, não seria nada fácil de fazer, porque eles têm uma economia muito diversificada. Não é centralizada, é uma rede de energia bem distribuída. Então não seria nem de longe tão simples e direto quanto ele imaginava. E ele acabou enfrentando resistência dentro das Forças Armadas, que basicamente consideraram que isso seria um crime de guerra. Eles não teriam colocado isso em prática, mesmo que ele tivesse entregado para eles. Como outros generais de alta patente já confirmaram, ex-generais, com base em fontes independentes do Pentágono, o exército tinha dito que não usaria armas nucleares. Eles disseram ao general Kane, a gente nem vai olhar o mapa dos ataques, e depois completaram, não vamos fazer esses ataques que você quer contra nenhuma infraestrutura civil. Vamos limitar e restringir isso à infraestrutura militar. Isso deixou ele furioso no começo, porque, de novo, ele tem hoje a psicologia de alguém com um tipo de demência comportamental que inventa histórias o tempo todo. O nível de empatia dele é muito baixo. Ele vive num mundo de fantasia, onde se vê como um imperador. É por isso que estão abençoando estátuas douradas dele na frente de campos de golfe. É por isso que ele está construindo uma estátua de ouro de 15 metros de altura, dele mesmo, na biblioteca, que nem vai ser uma biblioteca de verdade. É uma biblioteca que não vai guardar nenhum livro. Talvez isso até combine com o jeito que um segundo mandato dele está se desenhando. Aí ele diz, me deem outras opções. Tudo que você pode imaginar já foi sugerido. Kane rejeitou todas, dizendo que nada disso vai funcionar. Projeto Liberdade. Vamos ver se conseguimos garantir uma rota para os navios saírem. Isso também não deu certo. Parou de funcionar logo de cara. Os sauditas e logo os kuwaitianos disseram, não usem o nosso espaço aéreo para isso. Eles só mudaram um pouquinho de posição, nada muito firme. Na verdade, o que eles querem mesmo é uma saída rápida dessa situação. Já estão negociando com a China e com a Rússia para montar o próprio acordo, uma estrutura de segurança de longo prazo. E, aliás, pode ser que essa seja a solução final. China e Rússia fazendo o próprio acordo, sem envolvimento dos Estados Unidos. Mas essas outras armadilhas de escalada que estão sendo propostas são todas do tipo, vamos entrar, como Lindsey Graham reclamando dos paquistaneses. Bom, os paquistaneses sabem, com toda razão, que têm uma boa relação com o Irã, com a China e com a Rússia. Mas uma das ideias era usar o grupo étnico, a minoria sunita que vive no sudeste do Irã, como base para iniciar uma revolta, enquanto os curdos viriam do noroeste. Eles entrariam pelo sudeste. Acho que é a região chamada Baluchistão. Mas a maior parte dessa população vive no sul do Paquistão, onde já existem disputas antigas. O Paquistão não quer ver nada disso acontecendo, porque isso criaria um desastre dentro do próprio país. Mesmo assim, essa é uma das propostas que estão sendo apresentadas ao presidente. Sabe, mandar algumas forças especiais, dizer que não vai ser nada demais, que a revolução vai acontecer, armar todo mundo. E é disso que ele fala, de armar. É exatamente isso que ele está dizendo. Já não se trata mais dos curdos, porque os curdos iranianos nunca se interessaram por isso. E a maioria dos curdos iraquianos também não. Tinha alguns que queriam pegar o dinheiro e fazer o que bem entendessem, mas a maioria não, especialmente depois do que aconteceu na Síria. Já os curdos iranianos estão de boa com o regime. Eles têm mais hostilidade ao Shah do que a ele. Mas é naquela região do sudeste que eles estão realmente pensando nisso.
que poderiam desembarcar navios ali, infiltrar forças especiais, tentar mandar gente para cima, trazer um monte de armas e munição, achando que assim a revolução aconteceria. Então, a operação das forças especiais para entrar e pegar o urânio enriquecido está fora de questão. Eles já tentaram. Disfarçaram como se fosse uma missão para resgatar pilotos. É por isso que você nunca viu esses pilotos resgatados até agora. Você sabe que o Trump teria mostrado todos eles por aí. Se aquilo tivesse sido uma operação legítima, tudo certinho. O Trump está apavorado com a ideia de parecer o Barack Obama e também morre de medo de parecer o Jimmy Carter. Ele não quer lidar com reféns, de jeito nenhum. A mensagem do Joe Kent sobre isso chegou até ele. Então, o único tipo de ação militar que estão considerando não envolve tomar nenhuma das ilhas. Os Emirados querem ocupar aquelas ilhas em disputa e querem usar as forças americanas para ajudar nisso. Essa possibilidade chegou a ser levantada como uma ideia. Mas o principal voltou a ser ataques militares limitados, tentando eliminar mais gente da cúpula sob o comando daquele cara e também atingir parte da infraestrutura de energia deles, mas sem mexer no petróleo e no gás. Israel, por outro lado, tem falado de novo sobre toda a infraestrutura de energia. Se tudo isso acontecer, o que seria um desastre, claro, o Irã provavelmente atacaria toda a infraestrutura de petróleo e energia do Golfo. E aí estaríamos diante de uma depressão global e de uma estagflação que poderiam durar uma década. Já avisaram a ele que isso seria outro desastre, tanto a secretária de Energia, Wright, quanto o Pentágono. Então, entre todas as opções, o mais provável seria um ataque militar limitado e direcionado, mais do que qualquer outra alternativa. Caso Trump decida escalar o conflito, acreditando de forma ingênua e ilusória que isso mudaria a situação. Mas há também outra possibilidade. Ele pode ordenar apenas alguns ataques leves, sair logo em seguida e declarar a vitória. Usar esses últimos ataques para dizer que deu o golpe final antes de deixar o cargo. Essas são as duas hipóteses mais prováveis. Tem um problema com essa questão, e a gente já vai chegar lá em um segundo. Mas antes, eu quero falar de mais um ponto sobre onde está a cabeça do presidente e algumas das dificuldades que ele tem enfrentado para chegar a esse sucesso. Ontem, ele falou o seguinte, sobre a necessidade de conseguir o acordo nuclear. Eles acham que, bom, eu vou me cansar disso, ou vou ficar entediado, ou que vai ter alguma pressão. Mas não tem pressão, nenhuma pressão. A gente vai ter uma vitória completa. O Irã me disse, de forma bem enfática, porque eles pretendem nos entregar o que eu chamo de pó nuclear. É mais fácil falar assim do que explicar. Mas vocês vão ter que retirar isso, porque eles não têm o equipamento necessário para mover. Você e a China são os únicos dois países no mundo que podem tudo que Deixa eu te perguntar primeiro, essa última parte aí é uma invenção? Tipo, o Irã teria dito para ele que só vocês ou a China poderiam eliminar a poeira nuclear? O que você acha disso? Certo. Tudo isso é confabulação. Cerca de 90% do que ele diz hoje é ou confabulação, ou uma confissão disfarçada de projeção. Então, quando ele afirma, como vem dizendo, que o Irã, que já tivemos 4 ou 5 acordos, mas o Irã volta atrás porque são desonestos, bem, tem uma parte dessa frase que é verdadeira. O Vance já negociou um acordo 4 ou 5 vezes, a última com os cataris. E é o Trump que desiste no último minuto, porque é o Trump quem age de forma desonesta. Então dá para usar esse filtro da confissão por projeção de forma bem consistente para interpretar o que ele diz. O resto é pura, simples confabulação. Isso que ele acabou de dizer, ele inventou completamente. Não aconteceu. Nunca aconteceu. Quero dizer, o James O'Keefe hoje está falando sobre 2 vídeos secretos com funcionários da Casa Branca, em que eles dizem que o Trump é como um bêbado que não bebe. Eles não conseguem entender o que se passa na cabeça dele. Não entendem de onde vem aquilo. Isso é comum.
Eu vejo o Mário e outras pessoas lá no Meanwell achando que o Trump está agindo de forma racional. Ele não está. O Trump do primeiro mandato, dos últimos 10 anos da campanha de 2024, esse já era. O que existe agora é um Trump com uma espécie de demência comportamental que piora a cada dia. Está se degradando dia após dia. E o pessoal das Forças Armadas está começando a perceber isso. O Departamento de Estado está começando a perceber isso. Os diplomatas de carreira no Pentágono, os oficiais militares de carreira, também estão começando a perceber. As agências de inteligência de carreira estão começando a perceber. O problema é que o resto do mundo tem demorado para entender. E as pessoas continuam achando que existe um xadrez quadridimensional. Não existe xadrez quadridimensional. Nem dá para dizer que é um jogo de damas simples. É como se fosse uma versão em que o Trump, tipo um macaco, está jogando damas, e chamam isso de xadrez quadridimensional. É isso que está acontecendo, infelizmente. Ele inventa coisas todo dia, cria histórias todo dia. Ele simplesmente fabrica. Diz, isso vai acontecer, essa solução vai acontecer, e aquilo vai acontecer. É por isso que ele ficava andando por aí, dizendo para todo mundo que o estreito não seria fechado, quando, na verdade, todo mundo sabia que o estreito seria fechado. Ele dizia que ninguém nos estados do Golfo seria atingido, enquanto todo mundo dizia para ele que os estados do Golfo seriam, sim, atingidos. Quando ele entra nessa, sai dizendo que o regime está prestes a desabar, mesmo com todo mundo dizendo que isso nunca aconteceria nessas circunstâncias. Então ele vive num mundo de fantasia, criado por ele mesmo, e continua lá, sem querer sair. Por isso ele não age de forma racional. Tudo acaba dependendo dos militares e das pessoas ao redor dele para não executarem qualquer ordem absurda que ele der. Certo, então deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que, e talvez não seja, você pode até dizer que não, mas é possível que tenha gente o bastante, pessoas que vivem nesse mundo dos falcões da guerra, tipo o rei de procurar o próximo conflito, como o Robert Kagan, que escreveu isso. Os Estados Unidos não têm capacidade, sem uma mudança fundamental na situação dentro do Irã, de abrir o estreito? Pelo menos é o que eu acredito. O Irã vai conseguir atacar de várias distâncias diferentes. E veja, os Estados Unidos simplesmente não têm como proteger cada navio que passa por ali com os recursos que tem hoje. Então, eu acho que isso exige muito mais. Aliás, não me surpreende que o Bibi Netanyahu esteja dizendo isso. Eu acho que essa guerra tem potencial para terminar de uma forma muito desastrosa para Israel. Justamente porque a influência e o poder na região vão mudar de forma drástica, saindo dos Estados Unidos e de Israel, e indo em direção ao Irã e aos seus aliados. Olha, quando até o Robert Kagan, aquele cara, diz que sim, a guerra é um desastre e que vai ser ruim para Israel se a gente continuar nesse caminho. Será que isso não é um sinal que nem o presidente Trump pode ignorar? As restrições atuais, quer dizer, há um ponto importante aí, como o Alastair Crooke tem mostrado muito bem nas entrevistas que você fez com ele e nos textos que ele publica no Substack. Eles acompanham a imprensa em hebraico. E essa imprensa é bem diferente da imprensa em inglês, que sai de Israel. A imprensa em hebraico tem expressado uma preocupação profunda com o fato de o país ter se tornado um estado de segurança permanente. Que o projeto da Grande Israel está colocando o futuro deles em risco. Que o Netanyahu estava simplesmente mentindo sobre as armas que eles conseguiram interceptar, o que confirma o que o Dr. Ted Postel do MIT já dizia, que não dá para parar mísseis balísticos com os sistemas Patriot e THAAD. É isso que está sendo confirmado pela imprensa em hebraico. Então você ouve essas histórias horríveis. Eles transformaram as prisões deles em verdadeiros centros de tortura para palestinos. E tem aquele ministro da Defesa e da Segurança Nacional, completamente fora de si, fazendo um bolo de aniversário com uma forca em cima, para simbolizar matar palestinos.
Quer dizer, eles estão perdendo a cabeça e perdendo a alma em boa parte de Israel. E cada vez mais gente em Israel está percebendo isso. O que quase não se fala no Ocidente é que tem acontecido enormes protestos contra a guerra dentro de Israel. É uma minoria? É, mas é um grupo que cresce cada vez mais. Porque quando o rei dos neocons, o grande defensor dos falcões da guerra, Robert Kagan, vira e diz, isso aqui virou um desastre, isso devia deixar claro para todo mundo que é mesmo um desastre. Então eu acho que, sabe, a principal limitação do Trump agora é dupla. Primeiro, todo mundo no gabinete dele, todo mundo da área de energia e economia, e também o pessoal do Pentágono e da comunidade de inteligência estão dizendo para ele, não, 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 não. E o outro ponto é simplesmente a realidade econômica. Infelizmente, o Netanyahu ainda vive num mundo de fantasia, completamente fora da realidade. Ele acha que precisa continuar a guerra, quer voltar a atacar e escalar de novo contra o Irã, porque quer manter o conflito até outubro, para conseguir se eleger e não passar o resto da vida na prisão. Então, infelizmente, ele é tão limitado, tão voltado para os próprios interesses, que está disposto a sacrificar o futuro inteiro de Israel só para não ir para a cadeia. É aí que está a cabeça do Bibi. Ele está tão fora de si quanto todo o resto. Os Emirados ainda estão completamente fora de si. Eles acham que estão jogando Call of Duty, então continuam incentivando o presidente a agir, mesmo com outras vozes em Israel começando a discordar. Mas o outro grande ponto com o Trump é a economia. O índice de pressão do Deutsche Bank só joga mais lenha na fogueira. Olha a taxa de aprovação dele na economia. Ele tenta contornar isso, intimidando o Rasmussen, intimidando o Trafalgar para fazer pesquisas falsas que digam que ele está lá em cima. O pesquisador interno dele é famoso por fabricar pesquisas falsas. É daí que vêm essas pesquisas que ele divulga, que ele ouve deles. E às vezes, para ser sincero, ele simplesmente fantasia isso. Ele inventa do nada. Mas tem duas coisas que ele não consegue inventar: o preço médio da gasolina e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos. Essas ele não consegue manipular. E quando o rendimento de 10 anos chega perto de 4,5% e a gasolina se aproxima dos $5, o índice de pressão do Deutsche Bank mostra que ele muda de rumo rapidinho. Então tomara que ele não esteja tão fora da realidade. Quer dizer, isso é bom. Agora já está quase em 4,6, subindo e chegando perto de 5. Esse é o maior freio na cabeça dele, para evitar uma escalada. E o maior incentivo para recuar são justamente os preços da gasolina chegando perto de $5 e o rendimento de 10 anos batendo 4,5. Então, se você quer desestimular uma guerra, garanta que as taxas de juros subam e cheguem perto de 4,5. É um mundo maluco, mas hoje, esse é o jeito mais eficaz de influenciar esse presidente. Olha, a gente tem que torcer para que isso funcione, mesmo com a capacidade mental em declínio. Mas veja bem, pode ser que nem isso funcione mais para frente. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Você é advogado constitucional, então esse assunto é bem da sua área e é algo que me preocupa bastante. Vamos supor que o presidente Trump resolva ouvir o Mark Levin, o Benjamin Netanyahu, o Lindsey Graham, todos esses caras mais voltados para a guerra, que ainda não acordaram, como o Robert Kagan. E ele diga, quer saber? Tudo bem, Forças Armadas, executem essa missão aqui. Eu quero atacar. Bom, já falo da parte menor em um instante, mas digamos que ele diga, não, eu quero que destruam aquelas malditas infraestruturas de energia. Vamos lá. Isso vai forçar eles a sentarem para negociar. Pelo que você está descrevendo, me parece que a gente está entrando numa zona perigosa, em que os militares talvez tenham que decidir, por conta própria, dizer, não, a gente não vai fazer isso. E aí vem a pergunta específica que eu quero te fazer. Existe um problema se, eu tô falando, acho que o chefe do Estado-Maior Conjunto não tem autoridade de comando. Então ele, na verdade, não faz parte da cadeia de comando. Ele é só um conselheiro. Mas se fosse um comando de combate, como, por exemplo, o Almirante Cooper,
O almirante Cooper poderia dizer: olha, tecnicamente isso não é uma ordem ilegal, mas é uma decisão imprudente. É imprudente você fazer isso porque eu acho que vai ter consequências negativas. Mas se ele recebe alvos militares ligados à área de energia, e em alguns casos até dá para argumentar a favor disso, a gente acaba criando uma situação em que os militares podem decidir, por conta própria, não obedecer a uma ordem. Bom, pelo que eu entendo, isso já tinha sido feito antes. Eles tinham mudado a lista de alvos e limitado, principalmente, a infraestrutura de uso militar. Então, não iam destruir todas as pontes, nem mesmo muitas delas. Também não iam atacar infraestrutura que fosse predominantemente civil. O presidente podia até dar a ordem dele, mas eles já tinham alterado a natureza dessa ordem em relação aos ataques reais. E eu acho que eles são legalmente obrigados a fazer isso. Porque, num cenário isolado, uma ordem que diga ataque essas 15 instalações permitiria que o soldado dissesse: certo, eu tenho motivos para acreditar que esse é um alvo essencialmente militar com base nas ordens que recebi. Ninguém nas Forças Armadas pode dizer isso agora sobre o presidente Trump, porque o próprio presidente Trump declarou que o objetivo dele é destruir toda a civilização deles. Isso é uma intenção genocida. A partir do momento em que o presidente Trump expressou essa intenção, nenhum oficial militar pode considerar as ordens dele como orientadas por critérios militares que atendam aos padrões necessários para evitar uma acusação de crime de guerra, seja dentro do país ou no exterior. Isso é algo que todos eles precisam ter em mente. Mesmo que o presidente conceda perdão a todos que cumprirem suas ordens, esses perdões não vão ter validade fora do nosso território, ou seja, extraterritorialmente. Então, um futuro presidente democrata poderia extraditar pessoas por esses motivos. Eu sei que isso não aconteceu recentemente, mas as pessoas não deveriam achar que o que aconteceu no passado recente serve de previsão para o que pode acontecer depois do governo Trump, se essa guerra continuar saindo do controle. Então, eu acho que, se eu fosse assessor jurídico desses oficiais militares, eu diria o seguinte: vocês precisam verificar, de forma independente, se qualquer alvo que mandarem vocês atingirem é, de fato, um veículo com finalidade predominantemente militar, e se o ataque não vai causar danos civis desproporcionais ou desnecessários. Se vocês não fizerem essa análise independente, correm o risco de serem processados por crimes de guerra por uma futura administração, aqui ou no exterior. Essa é a escolha que eles vão ter que fazer, porque o próprio presidente colocou eles nessa situação ao declarar que tinha intenção genocida em relação ao Irã. E olha, isso levanta um segundo problema. Se o presidente Trump der essa ordem, e digamos que façam exatamente o que você sugeriu, dizendo não, vamos limitar a algo que seja claramente identificado como alvo militar. E não há dúvida de que dá para encontrar alguns que não sejam alvos civis. Mas se a gente atingir qualquer coisa, o lado iraniano está dizendo que não vai ser um ataque pequeno aqui e pronto, acabou. Como você disse, ele pode estar pensando, a gente faz isso e depois sai de cena, ou algo assim. Mais ou menos como aconteceu no fim da Guerra de 12 Dias e também quando a gente assassinou Soleimani em 2019. Naquela época, meio que havia um acordo. Vocês fazem isso, a gente faz aquilo e pronto, encerramos o assunto. Mas agora parece que o lado iraniano não está mais jogando esse jogo. Pelo que eu ouvi de algumas fontes, eles dizem que um único disparo, um só, significa que vão executar toda a lista de alvos deles, que inclui toda a infraestrutura de energia de cooperação do Golfo. De qualquer forma, isso parece uma ameaça bem séria. Como você enxerga isso? Eu suspeito que o Irã acabaria colocando toda a responsabilidade nos Emirados Árabes Unidos, por reconhecer o envolvimento constante deles num nível bem diferente de todos os outros. Mas isso acaba gerando pressão, um tipo de cobrança, sobre outros atores da região. Os sauditas e os cataris precisam agir.
Sinceramente, teria sido inteligente da parte deles anunciar publicamente que estão expulsando as forças americanas da região. Porque a única forma de proteger a riqueza natural deles, de uma retaliação iraniana, é deixar absolutamente claro que esses recursos não estão sendo usados em nenhum ataque contra o Irã. E a melhor maneira de fazer isso é anunciar o fim do acordo militar, parar de comprar armas dos Estados Unidos, expulsar as forças americanas da região e bloquear qualquer uso aéreo das suas bases. Eles fingiram isso no começo da guerra, mas não era verdade. Então, se eles estão falando sério, é isso que precisam fazer. E se fizerem isso, podem se proteger de forma eficaz contra um contra-ataque iraniano. Porque o Irã já deixou claro, se algum país expulsar os Estados Unidos, nós não atacaremos. Essa é a melhor forma de proteção, se eles quiserem manter uma operação economicamente sustentável. Porque você está absolutamente certo. O Irã sabe que desta vez, sua dissuasão precisa ser desproporcional na retaliação. E eles vão ser desproporcionais desta vez. E esse risco, a única maneira de evitar esse risco, é os sauditas e os cataris assumirem a responsabilidade. Agora, a Rússia e a China, especialmente a Rússia, têm sido bem agressivas em tentar convencer os sauditas e os cataris a se juntarem a Omã para empurrar isso para uma nova arquitetura de segurança, uma nova direção. Os cataris nunca embarcaram nessa ideia, mas os sauditas no começo sim. Depois perceberam que era um grande erro. Já os emiradenses não. Então eu acho que é aí que os militares precisam agir, parando de executar ordens ilegais. E os sauditas e os cataris, junto com os russos, precisam assumir um papel mais firme para realmente impedir que sejam tirados do jogo por causa disso. Digamos que você não se importe com os sauditas e os cataris. Tudo bem. Se a infraestrutura de energia deles for destruída, toda a economia global vai ser atingida. E isso vai acabar prejudicando todo mundo aqui nos Estados Unidos. Porque estamos falando de cerca de 20% do petróleo e do gás natural, de 30% a 40% do hélio, que é usado na fabricação de chips semicondutores, de 30% a 40% da ureia, que vai para os fertilizantes usados na produção de alimentos no mundo todo, além de enxofre e uma série de outros produtos essenciais e críticos para o funcionamento da cadeia de suprimentos. Na verdade, é improvável que o Irã peça para os outros bloquearem o Mar Vermelho se a Arábia Saudita disser estamos fora disso. E é exatamente isso que eles precisam fazer. E precisam fazer logo, antes que seja tarde. Caso contrário, estão apostando o próprio futuro e o futuro do mundo. Porque o Trump não é alguém em quem se possa confiar para garantir essa proteção. Então vamos voltar para o lado dos Estados Unidos por um instante. Você mencionou que tem algumas coisas que, mesmo com a capacidade reduzida do Trump, talvez ainda dê para aprovar. Uma delas que você citou foi o título de 10 anos. E olha, agora ao vivo, ele está em 4,463. Subiu de 4,58 hoje de manhã. Então, mesmo hoje, esse número continua subindo. Tem mais alguns fatores em jogo aqui também. E um deles é... Deixa eu pegar aqui. Não, esse não. Esse aqui. O índice de preços ao consumidor de abril subiu para 3,8%. A inflação está mais alta. E aí você olha para essa lista inteira de categorias aqui. Inflação de energia e commodities, 29%. Gasolina, 28%. Passagens aéreas, 20%. E a lista continua. Coisas que realmente importam. Inflação de frutas e verduras até agora, 6,1%. Mas isso com certeza vai subir quando chegar a época da colheita. Será que esses números conseguem chegar até o Trump, especialmente aquele título de 10 anos? Você acha que mesmo do jeito que ele é, se isso realmente continuar subindo como está agora, isso poderia levá-lo a tomar alguma decisão que faça sentido? Sim, até agora tem sido. Tem se mostrado incrivelmente preciso. Foi assim que o Deutsche Bank criou o chamado índice de pressão. Um dos principais componentes era o título do Tesouro de 10 anos.
Existem vários motivos para isso. Em parte, é o nosso próprio pagamento da dívida e o custo dos juros sobre essa dívida. Mas também é a forma como o capital funciona em toda a economia. Tudo gira em torno do título de 10 anos. E se de repente há um aperto de crédito, toda a economia sente o impacto. E isso é algo que o Trump entende muito bem. É um número que ele tem dificuldade de manipular e não consegue simplesmente inventar uma explicação para fazer desaparecer, porque ele está ali, todo dia, à vista de todo mundo. E é por isso que esse número, se continuar acima de 4,4 e se aproximar de 4,5, é a principal razão dele para não aumentar as tensões com o Irã. Esse número indica recuar, não escalar. O mesmo vale para os preços da gasolina e do diesel. E olha para os estados decisivos ou para os estados com grandes eleições chegando nas próximas disputas para o Senado. Maine, Ohio, Michigan, Alaska, todos já estão batendo $5, ou até mais, por galão. Então, o país inteiro já está caminhando para $5 o galão. E conforme esse número sobe, ele fica muito, muito nervoso. Esse número não vai cair se ele resolver escalar o conflito. E ele já foi avisado disso, claramente. Você vai ver ele dizendo outras coisas em público, o secretário de Energia, certo? Ele foi contra esse conflito. Por isso, acabou ficando de fora quando tudo começou. Ele disse que isso seria um desastre total para os mercados de energia. Mesmo assim, o Trump está por aí fingindo que liberar nossas reservas estratégicas de petróleo para o mundo inteiro é, de alguma forma, um grande boom econômico para os Estados Unidos. Isso é pura bobagem. É inventado. As pessoas acreditam nesse papo furado de velho conservador. Infelizmente, o Trump acredita também. Ele se convenceu disso, mesmo depois do Wright ter dito exatamente o contrário. O Wright até tenta dar uma versão mais positiva em público, porque é o trabalho dele, mas em particular, ele já deixou claro, isso é um pesadelo. Isso não é bom. A gente está esvaziando os estoques. Não dá para continuar esvaziando os estoques só para segurar o preço no papel e até o preço real, abaixo do que seria naturalmente, que em muitos mercados do mundo já estaria acima de $200 o barril, como já acontece em alguns mercados no preço à vista. Mas o preço da gasolina é uma coisa que ele não pode ignorar. Ele pode fingir que o resto está bem, mas gasolina não dá para ignorar, porque ele fez campanha em 2024, batendo forte nesse tema. Então, quando o preço da gasolina começa a se aproximar de $5 o galão, e o rendimento dos títulos de 10 anos chega perto de 4,5%, isso vira a principal motivação dele para recuar, em vez de escalar a situação. Olha, o que me faz não confiar nesse índice de pressão do Deutsche Bank é o seguinte: todos os fatores que a gente está vendo agora indicam que sem uma ação concreta, esses números vão ser atingidos. É questão de fundamentos. Já está embutido no sistema. Alguma coisa vai ter que intervir para impedir que isso aconteça. Então não dá para dizer, talvez isso desapareça sozinho, porque não há nenhuma evidência disso. Pelo contrário, todas as evidências apontam o oposto. Qualquer pessoa racional, com a capacidade de tomar uma decisão lógica agora, escolheria sair da guerra hoje. A gente não esperaria chegar perto de 4,5. Sairíamos agora. Mas ele não está fazendo isso. Então, por que você acha que ele faria depois, se não está fazendo agora? Porque ele sabe que esses números estão subindo. Ele não ia desistir antes de ir para a China. Então tudo ficou em espera até a viagem. A gente ia ficar num impasse, porque ele queria bancar o valente quando chegasse lá. Agora, o objetivo original dele era levar uma cabeça persa para mostrar para o Xi e se gabar. É por isso que ele é obcecado, aliás, com essa história da poeira nuclear. Não tem nada a ver com o programa nuclear. Ele quer um troféu. O Trump é assim que a cabeça dele funciona agora. Ele quer troféus. 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 E ele quer a poeira nuclear para ele mesmo. O Irã entende isso. Por isso é que tem uma coisa que eles não vão dar para ele. Quer dizer, são os persas, pelo amor de Deus. Quem é que teve a ideia de enfrentar ao mesmo tempo o urso russo, o tigre persa e o panda chinês?
Persian tiger and the Chinese panda at the same time. The three greatest historical continuous civilizations. As 3 maiores civilizações históricas contínuas da história do mundo. Essa é a loucura do Ocidente. Mas tudo ficou em pausa até depois da China. Depois da China, vamos ver o que acontece. Agora, pode ser que surjam algumas surpresas vindas da China que vão chocar a própria base do Trump, porque ele está basicamente considerando fechar uma série de acordos que vão enriquecer. Quer dizer, as pessoas deveriam se perguntar, por que o Tim Cook está indo com ele para a China? Esse é um antigo adversário do Trump. Por que isso está acontecendo? Por que um monte de CEOs de grandes empresas estão indo com ele? O Trump está fazendo o que vem fazendo nos últimos 6 meses, talvez um ano, extorquindo pessoas, usando a presidência dos Estados Unidos para enriquecer um grupo de amigos, doadores e familiares. Então, não se surpreendam se com a China ele acabar entregando tudo de bandeja. Eu quero que você venha e seja dono desse pedaço de terra, dono dessa fábrica, dono disso tudo. Só garante que meus caras fiquem com uma parte. Essa é a realidade. Quer dizer, hoje mesmo saiu outra história sobre a família Trump investindo numa operação de mineração no Cazaquistão, e eles conseguem o contrato. Aí dizem, bom, a gente precisa de mais 400 milhões de dólares do secretário de defesa. Então o Hagsdorff vai lá e assina um cheque enorme para a família Trump, usando o dinheiro dos contribuintes. É isso que realmente está acontecendo com a China. Eu acho que ele não queria passar pela vergonha de sofrer uma derrota indo para a China. A questão é o que ele vai fazer quando voltar. E eu acho que tudo indica uma saída por causa dos sinais vermelhos na economia. Mas não dá para descartar uma escalada, porque, de novo, o Estado Mentor simplesmente não está no ponto que precisa estar para tomar boas decisões. E tem mais uma coisa que você vem me contando nos últimos dias fora do ar, que pode ter um impacto sobre ele, algo que não é muito intuitivo e que quase ninguém está prestando atenção. É a possibilidade de o Thomas Massie vencer a primária. Você pode explicar um pouco pra gente o que é isso? Porque pelo menos nessas 2 pesquisas aqui, ele aparece na frente com uma vantagem de 5 a 9 pontos, indo para a eleição do dia 19 de maio. Basicamente, o jeito que as pessoas veem isso é o seguinte. Se o Massey estivesse disputando uma prévia presidencial, seria como se tivessem gasto o equivalente a 2,5 bilhões de dólares contra ele, em propaganda direta, correspondência, anúncios de TV e de rádio. E imagina que você está concorrendo nas primárias presidenciais republicanas e a Fox News simplesmente te colocasse numa lista negra durante toda a campanha. É exatamente isso que fizeram com Thomas Massie no 4º Distrito Congressual. O Trump colocou todas as fichas contra ele. Investiu mais dinheiro de campanha para atacar o Massie do que já investiu a favor ou contra qualquer outro candidato no país em toda a sua trajetória política. Ele usou toda a estrutura da Casa Branca contra o Massie. Usou o próprio capital pessoal e político contra ele. Colocou toda a equipe de campanha dele para trabalhar contra o Massie. Estão fazendo campanhas pessoais bem agressivas contra ele. Ou seja, tudo está apostado nisso. O lobby de Israel entrou de cabeça. Os investidores dos fundos de hedge de Wall Street apostaram tudo. Existem até empresas de investimento ligadas à China que estão financiando o oponente do Massie. Então tudo isso faz dessa uma corrida perfeita para o Trump. Porque a base dele agora não é mais a mesma de antes. São os boomer cons, pessoas com mais de 62 anos, republicanos de longa data, gente que gostava do George W. Bush, da família Bush, que ainda votou no George, que votou no John McCain e no Mitt Romney. Esse tipo de republicano, agora, é a base do Trump. Mas eles estão super representados numa primária fechada no 4º Distrito Eleitoral de Kentucky, onde só pode votar quem é republicano registrado. E o registro tinha que ser feito quase um mês antes do dia da eleição. Então o que a gente tem aqui é um perfil demográfico, político e partidário, com toda uma operação de dinheiro e mídia,
que se ele não conseguir vencer ali, está completamente perdido nas eleições de meio de mandato. E ele sabe disso. É quase como se essa disputa tivesse sido montada para ele. Então, se ele perder, mesmo depois de ter deixado o Massey em grande desvantagem em termos de recursos e acesso à mídia, isso vai mostrar para ele que está totalmente fora de sintonia politicamente, que até a própria base dele já se afastou. E isso vai fazê-lo repensar tudo. É por isso que muita gente quer evitar que esse conflito escale de forma perigosa. A melhor maneira de fazer isso é apoiar o Massey, porque se o Massey vencer, vai ser um choque para toda a Casa Branca, mas principalmente para o Trump. O Trump vem dizendo há meses que o Massey vai perder por mais de 20 pontos. Uau! E ele realmente acredita nisso. Então, se ele vir o Massey chegando perto, já vai se surpreender. Mas se o Massey vencer, aí sim vai ser um choque total. Vai ferir o ego dele e ser um verdadeiro banho de água gelada em todas as suas fantasias sobre a popularidade da guerra dele no Irã. Sabe, é curioso. Essa manchete aí. O Thomas Massey realmente corre o risco de perder o cargo. Com tudo isso que você acabou de me contar, todo o apoio que o adversário dele tem para tentar derrotá-lo, o fato de ele ainda não ter sido esmagado já é por si só algo que chama muita atenção. Isso é que devia estar nas manchetes. Devia ter algo como: por que o Massey ainda não foi derrotado? Mas me diz, qual é a sua avaliação das chances dele? Quer dizer, você viu aquelas duas pesquisas ali, mas o que você acha que vem por aí? Vão sair algumas novas pesquisas de opinião pública esta semana. No fim das contas, tudo depende de quem vai comparecer. E a gente também está vendo o futuro do Partido Republicano se desenhar nessa eleição. E politicamente, o futuro do país. Entre os Zoomers, o Massey ganha por 60 pontos. Entre os Millennials, ele vence por mais de 30 pontos. Entre a geração X, ele leva por 2 dígitos, mesmo com todo esse ataque. Mas entre os Boomers conservadores, ele perde por 30. Então, se os Boomers conservadores comparecerem como acham que conseguem, especialmente no eleitorado desanimado, porque o que acontece quando as pessoas veem um monte de propaganda negativa é que elas simplesmente desligam. Aí tem um grupo de conservadores mais jovens que estão tão cansados do Trump que não querem mais votar ou nem querem mais se identificar com o Partido Republicano. Cerca de 20% das pessoas registradas como republicanas já não se identificam mais como republicanas nas pesquisas de opinião. Então, se o voto desse grupo estiver desanimado e a participação for baixa, é assim que eles podem tirar o Massey da disputa. Mas se os jovens votarem em um número razoável, aí o Massey vai surpreender. E vai ser uma grande surpresa, não para os mercados de previsão, que já favorecem o Massey, mas para Washington e para a classe política, que acham que o Massey não tem chance nenhuma. E além da guerra, quais serão as implicações da vitória dele? O que isso vai significar para as eleições de meio de mandato, se é que vai ter algum impacto? É todo o futuro do Partido Republicano. O futuro do partido é pela liberdade alimentar e contra o grande agronegócio. O Massey é o principal defensor do direito de comprar comida direto do produtor. Eles defendem a privacidade individual, não o estado de vigilância. É o maior defensor contra a ideia de o governo poder desligar seu carro automaticamente quando não gosta da sua forma de dirigir. O principal opositor da FISA, o principal defensor contra violações da Quarta Emenda, de novo, é o deputado Thomas Massey. Quando se fala em liberdade financeira, ele é o maior crítico da moeda digital de Banco Central e o principal opositor do Federal Reserve na Câmara dos Deputados. É sobre liberdade médica também. O principal defensor contra a obrigatoriedade das vacinas, contra a Covid e contra a grande indústria farmacêutica em geral, e que defende que essas empresas sejam responsabilizadas sem imunidade especial como as grandes químicas, é Thomas Massey. O principal defensor na Câmara em cada um desses temas, Thomas Massey. O primeiro a dizer:
Exponham a elite Epstein. Não protejam a elite Epstein. O autor principal da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, Thomas Massie. O maior defensor contra a guerra sem fim, Thomas Massie. O principal opositor ao envio de grandes quantias de ajuda externa e ajuda militar para Israel e para outros países, Thomas Massie. Então Massie é o futuro do Partido Republicano, de um jeito ou de outro. Isso só mostra que esse futuro já chegou, mesmo num eleitorado que foi montado para favorecer o Trump. Impressionante. Wow. And what do you suppose? What are your E o que você acha? O que as suas, não sei se são suas pesquisas ou suas fontes, dizem sobre isso? Vamos focar só na Câmara por enquanto. Entre os republicanos na Câmara, quantos fazem parte do grupo do o que quer que o Trump diga? Vou usar o presidente da Câmara, o Johnson, como exemplo. Para mim, ele é a pessoa mais patética que já vi. Só repetindo e ampliando tudo que o ex-presidente manda, o que não parece ter nada a ver com o que já foi o Partido Republicano. Quantas pessoas você diria que estão nesse grupo, do jeito que eu descrevi, e quantas estão mais no grupo que pensa, eu gosto do que o Massie está fazendo, e se eu tivesse a chance, votaria sim também? what Massey's doing, and if I got a chance, I'd vote that way too. Well, Massey himself has publicly disclosed it. He said, Bom, o próprio Massie já falou publicamente. Ele disse que há cerca de 40 deputados republicanos que concordam com ele e que, se ele vencer, eles vão começar a se manifestar abertamente a seu favor. Eles estão acompanhando a campanha dele para ver o que acontece, porque não querem ser o alvo, não querem receber o equivalente a 2,5 bilhões de dólares, se a gente fizer a conta per capita em nível nacional, como os mais de 10 milhões que ele já recebeu naquele distrito pequeno e barato de mídia, lá no norte do Kentucky. Eles não querem ser o alvo disso, mas estariam dispostos, se perceberem que o Massie vai ganhar de qualquer jeito. Então há algo entre 30 e 40 deputados republicanos que poderiam se juntar de repente, o que empurraria o Partido Republicano nessa direção. Quase ninguém realmente gosta do Trump. Tem um grupo de republicanos ligados à classe dos grandes doadores que concordam com muita coisa que ele faz, mas que pessoal ou politicamente detestam ele. É por isso que ele praticamente não tem mais aliados de verdade no Congresso. Tem ali uns 10, 15 deputados republicanos que, se a votação fosse secreta, não votariam pelo impeachment do Trump. Quer dizer, isso na Câmara. É nesse nível que a coisa tá. No Senado tem uns 10, 15 republicanos, na verdade, mais para 5 senadores, que, se a votação fosse secreta, não votariam para tirar o presidente do cargo. Então são pessoas que, em parte, não gostam dele porque estão alinhadas com o Massie. Outros não gostam dele por causa da forma como foram maltratados pessoalmente. E tem ainda mais gente que não gosta porque prefere uma política movida pela classe de doadores, de um jeito mais tradicional, diferente do jeito caótico do Trump. E agora começa a surgir um consenso mais amplo entre os republicanos no Congresso de que esse não é o mesmo homem que a gente elegeu presidente, que ele não está totalmente bem. Dá para ver isso em vários comportamentos. Achar que é o Papa, depois atacar o Papa, depois achar que foi ele quem escolheu o Papa, achar que a Venezuela vai virar um novo estado, depois Cuba, depois a Groenlândia e até o Canadá. E eu queria ter pensado nisso antes, porque eu queria te perguntar sobre essa história da Venezuela virar o 51º estado. Mas, infelizmente, o tempo acabou e eu tenho, literalmente, uns 30 segundos. Preciso mudar rapidinho para outro assunto. O presidente está voltando da China. Quais são as chances de ele recuar? E quais são as chances de ele aumentar a tensão? Se o Massie ganhar, ele sai. Se o Massie perder, ele parte para cima. Então esse é o impacto dessa eleição. Isso é ainda maior do que a viagem para a China. Quem diria, hein? Olha, a gente está realmente muito grato por você ter vindo hoje. E aliás, tem esse evento chegando aí. Eu nem sabia que eu tinha esse tipo de... você tá ótimo, com esse visual revolucionário. Então o pessoal pode entrar em 1776lawcenter.com. É uma ótima conferência.
Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander McCory, um monte de gente muito boa. E você parece um coronel nato do Exército da Revolução Americana. Eu tô ótimo. I'm gonna get that blown up. Eu vou ampliar isso aí e divulgar. Olha, o evento por si só já é ótimo e dá pra ver toda essa galera incrível. Você pode ver o resto lá no site também. Mas, se você sempre quis me conhecer pessoalmente, poxa, aparece lá e vem dar um oi. Vai ser um prazer te ver. Come on out there and say hi. We'd love to see you. Com certeza. Great. Well, Perfeito. A gente se vê na próxima vez e espero todo mundo no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.